Boa noite, estamos novamente na TV Luz Crística, no www.luzcristica.com, com estudos de ascensão pessoal e planetária, transmitido em direto e também fica gravado para que vocês possam acessar posteriormente. Nós temos um chat, onde mediante uma pequena inscrição no provedor da TV, vocês podem participar ao vivo, conversando com a gente. Nós estamos na página 72 do Manual de Ascensão, onde se chama Rompendo os Velhos Padrões. Vamos conversar hoje sobre ressonância. A ressonância explica porque uma série de coisas acontecem ou não acontecem na nossa vida. Não é porque se pensar em erro ou acerto. Se nós estamos passando por isso, é porque somos merecedores, ou porque somos meio burrinhos de não saber disso, enfim. Qualquer julgamento desfavorável ou favorável, algo que nos tire da nossa neutralidade, especialmente os desfavoráveis contra nós ou contra qualquer pessoa, pelo seu estado atual ou pelo estado passado, ou enfim, por seus pensamentos, é descabido. Sim, podemos observar e aprender como nós podemos falar assim. É como se fosse a primeira vez que nós perdêssemos o dente. Aliás, já perdemos vários dentes, mas é a primeira vez que ficamos sabendo que isso faz parte de um processo natural. Uns caem e outros nascem. É parte de um processo natural. Então não há porquê efetuar julgamentos de certo ou de errado, mas sim escolhemos conscientemente como vamos, a partir de agora, compreender que a nossa vida funciona e procurar uma interação com ela de uma maneira positiva, entrando no fluxo do universo. Pelo simples motivo de nós escolhermos nos alinhar com a energia de equilíbrio nossa e do próprio universo. São os cachorrinhos. Vamos lá na página 72. Ressonância. Rompendo velhos padrões. Vocês podem acompanhar aí na leitura. Quem não tiver o manual de ascensão, é só acessar a seção de downloads no site do luzcristica.com e baixar o manual de ascensão de Serapis Bey no seu computador, abrir com PDF na página 72, onde estamos agora. A ressonância ocorre quando um campo responde por simpatia a outro campo e trocam energias entre si. Imagina duas cordas de guitarra igualmente afinadas, uma ao lado da outra. Pulsa uma delas para criar uma onda estacionária e verás que a outra vibrará exatamente na mesma frequência. Da mesma forma, coloca o senhor irritado numa sala com outras pessoas, em pouco tempo elas também começarão a sentir-se irritadas. Isso deve-se a que os campos energéticos do senhor irritado estão empestados com raiva,
a qual entra em ressonância com o campo dos outros. Eles podem não se sentir irritados imediatamente, mas como raiva é uma energia, não tarda que o corpo emocional de cada um dos presentes detecte a energia que o senhor irritado está transmitindo na frequência raiva. As pessoas que a sentirem começarão a ressoá-la por simpatia, porque os seus campos também possuem energia raiva, de frequência igual ou similar à que o senhor irritado está a sentir. Até certo ponto, essas pessoas começam a construir uma onda estacionária de raiva nos seus campos e de repente verificam que estão irritadas. Mas de fato, elas apenas estão em ressonância com a energia raiva do senhor irritado, que foi quem desencadeou o processo. Por outro lado, as pessoas que não entram em ressonância não terão qualquer ideia porque o ambiente daquela sala se tornou intolerável. Tu agora que já sabes como essas coisas funcionam, o que fará? Felizmente, o conhecimento de como funcionam os campos energéticos propicia uma série de técnicas que podes usar tanto para alterar a forma como a energia vibra nos teus campos, como para enfrentar a energia da realidade de consenso, ou seja, a energia do coletivo, né? E assim recuperar o controle sobre a forma como eles vibram. Existe alguma pergunta referente ao que foi lido da ressonância? Vamos falar um pouquinho disso. Vamos esclarecer bem dá um travesseiro para mim. Vamos esclarecer bem como funciona essa ressonância, para que a gente consiga entender e a gente consiga fazer entender quando é que nós estamos bem, de repente não estamos mais, ou vice-versa, quando entramos num local muito cheio de paz e aquilo nos desacelera, nos faz bem, nos tranquiliza. Como somos seres feitos, elaborados, criados, emanados, sustentados pela energia de Deus, nós somos todos iguais, no sentido de termos tudo. Nós temos um processo latente, tudo o que há em cima em nós, todas as potencialidades, os corpos, as qualidades e os defeitos existem em nós. Vamos imaginar que a criação divina é como um piano com todas as teclas. Então, nós em algum momento estamos tocando algumas teclas na nossa vida. Em outros momentos, não estamos fazendo uso de outras teclas ali que existem, mas nós possuímos no estado latente capaz todas as teclas disponíveis a nós. Então, nós temos a tecla da raiva, a tecla do medo, a tecla da culpa, a tecla do equilíbrio, a tecla de a tecla de prosperidade, a tecla de saúde, de abundância.
Então existem, nós somos um grande piano cheio de teclas. Todos os criados por Deus têm todas as teclas em latência, ou seja, com a plena capacidade de funcionar. Todos os criados. E o que acontece? Digamos, especialmente assim, nós quando nascemos, nós podemos ter uma coisa que é a nossa cara para ser resolvida nesta encarnação, ou várias sucessivas ou não, porque é uma coisa que machuca a nossa expressão de alma. Isso pode ser a energia da raiva, a energia da raiva em profusão. Você é uma criatura, está uma criatura irritada, ou pode ser uma energia de rejeição. Digamos assim, como nós respondemos, quando nós estamos acostumados, vamos pegar obviamente primeiro a nossa parte a ser transmutada, né, para nós conversarmos. Mas quando o universo nos traz algo através de alguém, qual é a nossa maneira negativa de responder? Então existem pessoas que respondem com raiva, essa energia. Existem pessoas que respondem com medo e se encolhem. Existem pessoas que... Deixa eu ver qual era a terceira que eu estava pensando. Era raiva, era medo, rejeição. Tudo que a vida trouxer, nós interpretamos através de alguns filtros pessoais, e nós tomamos aquilo como alguém fazendo algo para nós. No segundo aspecto, mesmo que a pessoa estivesse fazendo algo contra nós, existem outras maneiras de responder aquilo de maneira proativa do que nós ficamos batendo nessa tecla, que poderia ser a nossa tecla de encarnação, vamos dizer. Sem qualquer julgamento. Mas nós temos algumas coisas dentro de nós que seria interessante a nós mesmos se nós conseguíssemos neutralizar, equilibrar, para que a vida pudesse ter mais graça e nós não ficássemos sujeitos, ou pelo menos pensando que seria que nós não... Desculpa, eu perdi, eu li o que escreveram no chat, eu vou retomar. Que nós não estamos vendidos obrigatoriamente, temos que responder como nós esperássemos que nós conseguimos achar a resposta habitual, ou que a sociedade, os amigos, a família, que muitas vezes já nos rotularam por essa característica
encarnatória, vamos dizer, mas a gente pode equilibrar isso dentro de nós. Eu quero saber se vocês entendem o que eu quero dizer quando eu falo que existe algo em você que provoca que você responde as coisas que a vida te traz. Ou seja, é com raiva, é com rejeição, se sente rejeitado, ou com medo e sai correndo, enfim, que vocês observem se vocês estão compreendendo em vocês aquilo que eu estou querendo dizer. Não é no seu vizinho, eu não sei por que mais, não é no seu vizinho, não é no seu namorado, mas em você. Se você consegue se observar, de que maneira você responde negativamente, o que é que te toca? Eu vou dizer um exemplo pessoal, não é? Veja bem, vou dar um exemplo pessoal, assim fica mais fácil de vocês entenderem o que eu quero dizer. Uma característica minha era uma latente raiva. Desde criança eu sempre fui muito ativa, mas eu respondia à vida com raiva, aos outros com raiva. Era a minha maneira de resolver todas as minhas questões que me desequilibravam. Então eu desequilibrada respondia com raiva. E eu costumo dizer, foi a maneira que eu consegui sobreviver às coisas que a vida me trouxe na época, não é? Mas, ultimamente, de um tempo pra cá, vocês não estão me ouvindo? Eu tô falando bem no microfone. Não é isso, é exatamente o contrário. Se Ao fala contrário. muito, o som piora. Se chega perto, o som piora, tem que afastar. E agora, tá melhor? Ele falou que é pra falar mais longe. Tá melhor? É que o tipo de microfone é diferente. Eles estão acostumados com uma voz mais aguda que a do outro microfone. Esse é um microfone mais rádio. Ah, tá melhor. Falou que tá melhor. Então, Então, tô falando. Legal. Então eu vou desencanar, gente. Eu vou desencanar e vou deixar ele aqui do meu lado. ele se ficar muito perto, o som fica ruim. Ó, vê se tá. Então tá bom. Chegamos a um acordo. Então, gente, assim. Eu respondi a vida com raiva. Então, mas o Alexandre, você escuta até sem microfone. Falando que a sua escuta melhor que a minha. Mas tá gravando, que já não tá muito legal hoje. Então, ela tá gripada. já tá. Mas dela tá um pouco diferente mesmo. Eu já tô meio diferente a voz por causa da gripe. Escute, vamos voltar. Então eu gostaria que vocês entendessem o que eu tô querendo dizer. Eu respondi a vida com... As minhas respostas eram marcadas pela raiva. Era o que eu era. E era muito fácil me irritar. Muito fácil. Sabe, para me irritar, o pessoal desde criança falava que eu era um pavio curto. Eu era conhecido na minha casa como um pavio curto. E de um período para cá, de uns 3 anos para cá aproximadamente, eu acho que eu consegui equilibrar.
Pois é, eu respondi agressivamente, Zoraide. Mas existem as pessoas que completam os agressores. Veja bem, nenhuma nem outra está no seu equilíbrio, porque nós não somos carrascos, mas também não somos vítimas. Entende? Um precisa do outro. Essa simbiose acontece quando os dois estão em um desequilíbrio emocional, vamos dizer assim. Ou, traduzindo, ainda não encontrou o seu ponto de equilíbrio. Eu não gosto de certas entonações, porque às vezes pode parecer um julgamento embutido, mas isso não faz parte dos estudos, nem por minha conta, nem por conta de Serapis, nem de qualquer outro ser de luz que trabalhe comigo, porque eu não acho que é apontando o dedo que nós resolvemos, certo? E sim, quando a pessoa está madura, uma ajuda, uma palavra, uma mão é bem acolhida. E existem pessoas que estão com dor e que mordem a mão, mas que essa demonstração também é uma demonstração de necessidade, tá? Há de se ver o ser que está se expressando, ele expressa o que ele leva dentro dele, como ele se sente com a vida. Então ele consegue, num período maior do dia, não vou dizer que é 24 horas, porque nós temos variações, enfim. Eu estava lembrando de você, Zoraide, ontem. Mas eu já conto por quê. Esse posicionamento não é passar por cima de ninguém, mas também não deixar que a vida passe por cima de nós. É fazer escolhas, é dizer, eu quero participar da minha vida, entende? De uma maneira mais proativa e menos reativa. Então, eu respondia muito agressivamente a coisas externas, tá? Ou eu já acordava no humor, enfim. Às vezes nós levamos um padrão de desequilíbrio durante tanto tempo ou de uma maneira tão intensa que nós precisamos de um auxílio de remédios. Eu acho que todo caso deve ser verificado. Se você está numa depressão profunda, procure profissionais, ou se você está numa ansiedade absurda, procure profissionais aptos e veja a necessidade, inclusive, de se tomar um antidepressivo por um período, combinado com floral, porque nós nos submetemos a muitos anos lutando com situações e conosco, e nós nos desgastamos e a nossa alma se entristece pela situação, não é? E o fundo do poço é um lugar maravilhoso, porque é onde nós temos a clareza de que nós não queremos mais aquilo. E algumas descidas propiciam o entendimento de que nós não precisamos chegar lá para que a gente tome atitudes proativas na nossa vida. Vivendo e aprendendo, não é? E, ultimamente, eu tenho realmente estado num estado bem diferente do meu antes, não é, Lelê? Muito.
Eu tenho minhas vítimas, que é o Alexandre e a Maísa, que podem narrar que eu realmente, minha paciência, minha tolerância aumentou muito, vírgula. Tem dia que não é bem assim. Tem dia que, se eu não falar nada, é melhor não falar nada comigo durante aquele dia. Todo mundo que me conhece bem sabe. Hoje não é um bom dia de conversar com ela. Deixa que vai passar. E vai passar. Mas sei lá por quê. Tem dia que não tá bom. Aí a gente se respeita. E aí o que eu procuro fazer? Não tá bom. Então, eu não vou procurar portas para que isso se extravase, né? Que essa irritação venha, que esse desconforto, enfim, que eu macule outros com esse meu estado, mas eu acho que existem características que são próprias da alma, mas que você passa a ter escolhas de ressoar ou não com aquilo. O tema é ressoar. Então, nós escolhemos conscientemente, eu não quero mais, eu estou cansada. Isso não, por algum tempo eu acreditei que isso funcionava de uma maneira positiva, pode ter até funcionado, porque de todas as maneiras que nós respondemos, nós temos o objetivo de ganhar algo da vida, seja pela ação exagerada, seja pelo vitimismo, nós procuramos barganhar com a vida de maneira a que ela nos deixe bem, em vez de nós nos posicionarmos com a vida no sentido de estarmos bem com ela, sabe? De fazer uma parceria. A Zoraide está perguntando se temos que manter nossa mente sempre alerta para não ceder aos roupantes que estamos... Sim! Você já ouviu, Zoraide, falar no orar e vigiar? É isso. É isso aí, sempre, sempre. Aquilo está... Mas eu não vou... Sabe por quê? Porque eu cheguei à conclusão que, conforme o tempo passava, eu demorava mais para voltar ao meu centro, ao meu eixo, cada vez que eu me metia numa confusão. Então, quando eu era mais nova, tudo bem, eu estava cheia de energia e milhões de coisas para fazer. Você sabe, a fase de adolescente a gente tem mais tudo em sobra, não é? Então eu voltava ao meu eixo, ou achava um eixo interessante, com mais rapidez. Mas de acordo com o que o tempo estava passando, eu via que ficava mais custoso cada vez que eu me metia numa encrenca dessa, que eu estava acostumada de eu me enfiar. E serve isso para quem se faz de vítima, para quem veste de rejeitado, para quem mergulha de cabeça na raiva, ou mergulha... tudo existe dentro de nós, mas que tecla do piano nós optamos por tocar? É uma coisa... Em um segundo você percebe que você está pondo o pé, você fala, será que vale a pena? Depois eu vou ficar com raiva, às vezes me dá dor no corpo, e a minha respiração altera. Eu acho que a idade traz uma sabedoria embutida muito interessante. Você fala, acho que não vale. Acho que não vai. Então a gente procura meios de compreender e de mudar a nossa frequência.
Então, interessante é que o Serapis Bey, aí mais pra frente no manual, ele traz várias meditações que eu quero fazer com vocês de uma maneira adequada, e hoje não é o caso, porque eu estou meio instalada aqui, estou no estilo cigano. Eu não fiz alusão de que cigano é bagunçado. Eu fiz alusão de que está muito... não tem nada organizado. A gente já está pronto para sair de novo. Amanhã cedo nós vamos a São Paulo, não é? E... então está tudo já meio de mala de viagem, não é? E eu quero fazer de uma maneira apropriada com vocês. Quero ver se a partir da próxima segunda nós já mergulhamos na questão das meditações e que vocês podem refazer quantas vezes sentir vontade, tá? Eu proponho... vocês querem falar mais alguma coisa sobre ressonância? Vamos ressoar com a prosperidade divina. Vamos ressoar com a saúde. Vamos ressoar com a tolerância. Ah, mas isso é o meu calcanhar de Aquiles. Então, é legal a gente quebrar os nossos padrões internos e não acreditar que necessariamente a gente, para responder, a gente precisa quebrar tudo ou chorar uma semana. Nós podemos escolher responder de uma maneira diferenciada. Mesmo que as coisas sejam estranhas a nós. Vou pegar um exemplo para vocês. No caso de morte, vamos dizer assim, morte de um amigo, morte de um parente, morte de qualquer coisa. O fato existe. Morreu. Ponto. Tá? Morreu. Agora, a maneira como nós respondemos a esse evento, eu já peguei um evento que realmente não é fácil, tá? Como nós respondemos a esse evento pode ser uma maneira até cultural. Se espera que nós tenhamos uma resposta, preferencialmente aqui do nosso lado, muito dramática. O que traz aquela figura lindíssima de Portugal, que é a tia Maria, vestida de preto, porque está de luto, não é? E passa o resto da vida de luto. É um fato cultural. Além de... veja bem, eu não estou dizendo que é certo ou que é errado. Nós estamos tão somente vendo os fatos. Eu também já tive. Minha tia Maria era uma avó, na verdade. Ela era portuguesa. Não é bem assim, Ana. Tenho fotos de Portugal. Eu procurei tias Maria. Porque eu estive em Fátima e um amigo, ele falou, olha, você por favor me traga uma foto de uma tia Maria. Na aldeia, geralmente é uma aldeia, né? Em lugares mais afastados, evidentemente. E eu procurei até fotografar a tia Maria, característica da... enfim, eu tinha uma avó que se vestia assim e tudo mais. Mas entenda, não estou defendendo, eu não estou falando mal, eu só estou falando que existe. E é uma maneira cultural de responder a passagem. E aí você meio que se encaixa
naquilo que as pessoas esperam. Existem outros países, fala aí, Ale, que respondem diferentemente à morte. O povo oriental, né, em geral, eles sentem, né, mas todos eles veem de maneira diferente. O povo indígena americano vê diferente. Então vocês observam que há várias maneiras. Havia tias Marias que não largavam o luto, sim. Então, Ana, eu tive uma avó que era uma tia Maria. Ela chamava Maria mesmo. É verdade. Algumas coisas, eu tô tão feliz depois que acabar, eu quero contar. Eu vou água pra mim. Vou pegar lá embaixo. Eu acho que a garrafinha tá aqui. Ah, tá. Mas esse brilhinho é inspirado. E tem outras culturas que também encaram a morte de outra maneira. Eu quero só que vocês observem, eu falei da tia Maria porque eu realmente acho muito engraçadinho elas, né? Elas têm, enfim, fez parte da minha família e tudo mais, então a gente tem mais intimidade. Mas existem maneiras culturais de responder a um evento morte. E depois ainda existe maneiras familiares de responder com maior ou com menor drama ao evento partida de um ser querido. Eu vou contar para vocês o seguinte, cheguei à conclusão de quando a gente chora, a gente não está chorando pela pessoa que partiu. Mas nós estamos chorando pela dor da nossa perda. Isso eu observei porque aconteceu comigo. Eu tinha um namorado, que era policial também, na época, e que ele estava trabalhando e ele foi alvejado no trabalho, com um tiro no pulmão. E, quando me deram essa notícia, eu falei, morreu. O que você espera? Um tiro bem dado desse. Não. Aí no meio do caminho eu fui chorando. Uns amigos me levaram, ele estava em outra cidade ainda trabalhando, no ABC, né? Que é colado em São Paulo. Mas eu fui chorando no meio do caminho, fui chorando. Eu parei por um momento e perguntei, Helena, por que você está chorando? Você nem sequer sabe se ele morreu ou não morreu. Então, você não está chorando pelo luto. A dor que ele passa, só ele sabe o tanto que está doendo. Você está chorando por quê? Aí, eu vi que eu chorava pela falta que ele faria para mim. Então, nesse momento, eu observei que nós choramos a nossa dor. A nossa dor. Porque o que o outro que foi vai passar, é só ele que sabe. É uma experiência dentro dele. Como será, como não será, só ele vai saber e responder a esses estímulos novos de uma maneira própria. Então eu falei, você está chorando por você. Parei de chorar na hora, porque eu fiz essa observação. Então, a partir desse momento, eu tive a clareza de ver que realmente estava triste, ele, graças a Deus, não morreu, mas ver que ele estava triste, mas também ver outras, como é que ele estava encarando aquela situação. Se eu podia responder de uma maneira completamente diferente, ir lá, apoiar, ajudar, torcer, entende? Mas dentro de mim, verdadeiramente. Porque às vezes nós somos, essa nossa ressonância aos fatos da vida vem meio que entulhada de conceitos familiares, religiosos, culturais.
E nós observamos que podemos quebrar esses conceitos e podemos nos manter em equilíbrio, não é um desdém, um desrespeito pelas situações, mas a gente pode responder de uma maneira diferenciada às coisas, às novidades que a vida nos traz. Porque eu já vi de tudo, já vi nego derrubar nego de dentro de caixão, de tanto chorar. Olha, já vi um grupo de senhoras que nós estudávamos, elas iam cantar no velório sem problema com a passagem, sabe? Era apenas uma amiga que resolveu se adiantar. Então eu já vi do mais dramático ao menos dramático, um pouco de tudo. E o que eu consegui observar foi, existe uma dor nossa, uma tristeza nossa, que deve ser respeitada, porque realmente nós amamos, nós temos apreço aquilo que foi, ou aquela pessoa, ou aquele ser, não é? Mas não é o tanto que a gente chora e se joga que vai medir o nosso sentimento que a gente quer passar, sendo verdadeiro ou não. Vamos dizer que a gente pode ser mais desencanado, porque esses conceitos às vezes pegam e nós agimos como meio que obrigados, né, a responder de alguma maneira. E o Serapis traz para frente exercícios que vão nos ajudar a soltar dessas pedras e mudar a sintonia da nossa ressonância, mudar para uma outra tecla, porque isso é possível, não é uma história. Não estou dizendo que é fácil, igual descascar uma laranja, chupou ela inteira. Isso pode ser um exercício de vida, porque aquilo sobe às vezes na nossa garganta, sabe? Mas a gente tem opção a responder. Eu estava lembrando das horários, porque tem hora que você realmente, determinadas coisas te enchem tanto o saco, que você fala, não quero mais. Ou, puxa vida, isso aqui está um pouco demais, está me chamando muita atenção. Então eu me lembro que a Zoraide uma vez, por questões da vida dela que não estão relacionadas nem com uma coisa nem outra que eu disse, ela falou, olha, a primeira vez eu abençoei, a segunda eu abençoei, a terceira eu mandei aquele manto porque eu já estava de saco cheio. E eu acho maravilhoso, sabe, a gente dar um mergulho dentro de nós e ser verdadeiros, sabe, existe um equilíbrio, existe um ponto em que a gente passa a se preservar, para as pessoas não passarem em cima de nós, por as situações não passarem em cima de nós. Existe tudo, em tudo existe as polaridades, em tudo existe o equilíbrio, né? E cabe a nós perceber até onde vai a nossa boa vontade com as coisas difíceis, não é? E aí eu sugiro que a gente entre em parceria com a vida para mudar aquilo que a gente não está gostando. Não adianta muito bater de frente. Vamos entrar em ressonância com aquilo que nós queremos manifestar, ao invés de ficar dando murro em ponta de faca daquilo que nós não queremos, porque a nossa energia, quando nós brigamos com o que não queremos, nós estamos focando no que a gente não quer.
E quando a gente entra, através da ressonância, em contato com aquilo que nós desejamos na nossa vida, a nossa frequência, a nossa ressonância muda. Entende? Vai atrás do que saímos da dor, por exemplo, da falta, para entrar em sintonia com a nossa energia de prosperidade. Tudo que dói, que abaixa a nossa frequência, que nos machuca, não vai virar de uma maneira positiva. É apenas um indicativo de que nós podemos responder de uma maneira diferenciada e mais proveitosa para nós mesmos, né? De consequência para o universo, assim a gente não quer matar ninguém. Nós vamos entrar a semana que vem no chakra unificado, e se Deus quiser, e eu também já vou estar melhorzinha, nas meditações, mergulharmos de cabeça nas meditações, tá bom? Eu quero falar um pouquinho pro pessoal. Tudo bem com você, gente? Posso parar a gravação? Daí pode.